Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Como os nossos assuntos são em sequência, isto é, interligados naquilo que estamos ensinando e aprendendo. Falamos no vídeo anterior sobre o fato de Paulo estar sendo grato por não ter batizado tantas pessoas na igreja em Corinto. Esta gratidão tinha um motivo. A igreja tinha se faccionado e a gente aprende aqui que o apóstolo não estava apenas corrigindo aquele espírito faccioso. Lembre-se que ele disse: eu tenho informação. É claro que esta informação foi de pessoas da própria igreja. Tinham informado para o apóstolo que havia contenda entre os irmãos. Contendas por quê? Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros: eu sou de Apolo. Outros: eu sou de Pedro. Note, grupos que, logicamente, se degladiavam uns com os outros. Aí então ele faz duas perguntas muito fortes. Foi Paulo crucificado por amor de vós? Que pergunta de um teor magnífico. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Fostes batizados em meu nome? Isto nos leva a crer. Isto nos induz a saber que a base absoluta de dedicação, de amor, de declaração de posse, pois essa gente estava fazendo uma declaração de posse, de pertencer a alguém. Uns diziam pertencer a Paulo, outros diziam pertencer a Apolo, outros diziam pertencer a Pedro, outros diziam pertencer a Cristo. Declaração de posse. Aí então Paulo intervém. Ele ensinou a igreja em Corinto, ele nos ensina que esta declaração, eu devo me declarar servo somente do Senhor Jesus Cristo. Sabem, como eu já disse, ele não estava apenas combatendo o espírito contencioso, o espírito faccioso. Ele estava procurando evitar também a idolatria na igreja em Corinto. Pois você sabe que a idolatria no mundo cristão, ela teve suas raízes
antiquíssimas. A idolatria que se adentrou no mundo cristão, ela teve origem lá no Império Grego. Eles tinham os seus mitos. Tinha lá na Grécia o famoso Monte Olimpo, onde estavam colocados os 12 mitos, aqueles personagens que tinham feito alguma coisa de importante no império, mesmo sendo mortos há muitos séculos, foram transformados em deuses. O Império Romano, ao invadir o Império Grego, manteve esta mesma linha, endeusando seus generais, seus grandes, transformando-o em deuses. E, como parte da igreja, teve ligação estreita com o Império Romano, uma até traz na sua denominação romana. Isto entrou também na igreja, em parte da igreja. A igreja tinha os apóstolos, foram grandes homens de Deus, foram influentes na fé do povo. E começava então, já na igreja em Corinto, a sementinha da idolatria, quando começaram a endeusar líderes. É claro que cada um tinha o seu motivo. Paulo, aquele grande missionário, Apolo, aquele homem que era um homem sábio, um homem que todos gostavam de ouvir suas pregações. Pedro, aquele discípulo valoroso. E depois aparece também, deveria aparecer em primeiro lugar, aparece Jesus. Esse sim merecia o lugar de possuidor da vida, da fé de cada um, porque o credencial ou a credencial dele era fortíssima e única. Ele foi crucificado pelo povo. Mas daí então Paulo percebe aquela semente de idolatria, aquela intenção já de transformar apóstolos em verdadeiros ídolos, em padroeiros. E então, com o tempo, surgiram os padroeiros, surgiram as padroeiras, aproveitando cada sentido do texto. Vamos captar esta lição, a razão forte do apóstolo dizer: olha, eu, quando fui falar com vocês, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E ele completa dizendo: eu tive que dar leite, eu tive que dar um alimento infantil para vocês, porque vocês tinham se tornado carnais, tendentes à idolatria. E a gente verá no vídeo seguinte que eles intencionavam até colocar um outro fundamento para a fé deles, para a fé da igreja. Concluindo, não nos iludamos com o carisma
de nenhum apóstolo, de nem um líder dos tempos do Senhor Jesus Cristo, com os carismas de nenhum líder de hoje, mas nos firmemos naquele que foi crucificado por amor a cada um de nós. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor seja conosco para sempre. Amém e amém.